Olá! Ser um astro do esporte é o sonho de muitos jovens. E para realizarem esse sonho, muitos estão abandonando a escola. Mas será que o esporte é mesmo incompatível com o estudo? Nessa primeira matéria do Mackenzie Movimento de hoje, nós vamos trazer exemplos que mostram que para virar um atleta não é preciso abrir mão do seu futuro. Olha só! Eu estudo à distância e o tempo que eu tiro é de noite. Então, as apostilas vêm à distância para mim, vêm por correspondência. E eu faço o que dá assim, e levo para os torneios também, quando eu viajo, e mando para o correio de novo as provas já feitas para eles analisarem e mandar o resultado para mim depois. Marcelo é tenista e, apesar do ritmo forte de treinos e competições, não abandonou a escola. Ele estuda à distância e já pensa em fazer faculdade. O problema é que Marcelo é uma exceção e não regra. É difícil, cara. Futebol e escola, tipo, quando a pessoa mora na cidade e joga no clube da mesma cidade, já é mais fácil. Agora, para mim, foi mais difícil estudar, porque sempre viajei para fora. Minas, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina. Aí fica mais difícil para mim estudar. Douglas é goleiro da Portuguesa e parou de estudar no primeiro ano do ensino médio. E essa é a realidade de boa parte dos jovens envolvidos com o esporte no Brasil. Douglas pensa em voltar para a escola, mas a rotina de profissional torna a tarefa quase impossível. Muita gente fala que não pode abandonar os estudos, né? Pelo menos segundo grau você tem que completar, porque não vai viver só de futebol. Futebol é uma carreira muito curta, 35, 36, 37 anos você já está quase parando. Então estudar, tem que estudar. No estado de São Paulo, a Lei 13748 de 2009 obriga todos os clubes oficiais do estado a matricularem seus atletas menores de 18 anos na escola. É o caso de João Vitor, de 16 anos. Aí minha mãe sempre falava assim, não, tá, você quer ser jogador, tá, você pode ser, é uma profissão boa, dá bastante dinheiro, mas vamos lembrar de estudar também, porque jogador burro não quer em casa não. Aí ela sempre usava isso daí com uma pressãozinha e ninguém quer ser burro, né, então eu começava a estudar e jogar bola ao mesmo tempo e tentava conciliar os dois e vi que dava certo. Difícil não é trabalhar com os meninos, difícil é trabalhar com os familiares, que acaba projetando no menino toda a ascensão social da família. Isso é complicado porque é uma pressão psicológica muito grande. E essa faixa etária é uma faixa etária que está em desenvolvimento, está ainda em transformação, está em formação. Não dá para achar que porque o filho joga bem hoje, que ele vai se tornar rico e milionário amanhã. As escolas, no entanto, não são obrigadas a aceitar atestados de meninos que perderam aulas por conta do esporte. Assim, fica por conta dos clubes o planejamento para que os jovens não sejam prejudicados nos estudos. Nós fomos nas escolas onde os meninos estão matriculados e fizemos alguns acordos, que eles têm todo o apoio aqui. Eles participam de campeonatos, então a gente vai até a escola, pega o conteúdo pedagógico perdido e desenvolvemos aqui. Então é uma garantia para a escola que eles vão ter um apoio aqui dentro do Santos Futebol Clube. O Instituto Tênis, órgão sem fins lucrativos na Grande São Paulo, mantém todos os seus atletas matriculados na escola sob a orientação de uma assessoria educacional. Eu estudo de manhã, aí eu saio da escola 1h, aí eu almoço lá, pego uma perua, 2 horas eu tô aqui. Treino das 2 às 6h30, bem duro, cansativo, todos os dias. E aí eu chego em casa, faço tudo sozinho, né? Eu moro com os atletas que treinam comigo. E aí eu estudo à noite para a prova do dia seguinte, sempre. O tenista tem uma característica muito especial, que é um jogo individual. Ele não tem pai, mãe, técnico, ninguém lá na quadra. Então, normalmente, ele está acostumado com esses desafios de foco, de centrar nas coisas. E no estudo também não é muito diferente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança e adolescente tem direito à educação. Embora a cultura do esporte brasileiro não seja de apoio aos atletas e estudantes, é necessário que clubes, institutos e associações ligados ao esporte se conscientizem da importância da educação. Eu sou formado em propaganda e marketing, né, e pretendo, né, trabalhar com esporte assim, né, assim que acabar a minha carreira. Hugo Paris é atleta de saltos ornamentais patrocinado pelo Mackenzie.
Sua rotina de treinos é bem forte e ele estará nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Mas essa rotina não o impediu de estudar. O esporte ele tem um prazo de validade, né? Então tá aí a importância, né, de né, trilhar um caminho, né, por fora, né, paralelo com os estudos, porque quando acaba o esporte, né, é aí que vai vir nosso ganha-pão, né, nossa sobrevivência. O estudo é importante, você estando no futebol não estando, né, porque a gente tá jogando aqui, tá treinando por enquanto, não tá lá em cima, ainda no profissional, não tá com a vida ganha. Então isso daí também, tipo assim, a gente pode servir de motivação, porque vai que não dá certo, aí vai ficar como, né? Vai ficar, aí quer ter uma família, vai cuidar da família como. Então daí se você tiver um estudo vai ser até melhor para você arrumar um trabalho. Além de Hugo Parisi, a Mackenzie patrocina outros atletas. Aliás, se você visitar os nossos campi, vai ver que aqui sempre tem alguém praticando algum esporte. Isso porque a gente acredita que a prática do esporte enriquece na formação dos alunos. Mas agora vamos mudar de assunto. Eu tenho uma pergunta para você. É você quem escolhe o que vai comer ou você acredita que a genética pode influenciar nos seus hábitos alimentares? A Mackenzie recebeu a visita de um especialista em nutrição. Ele veio para falar sobre nutrigenética. Você sabe o que é isso? Então assista essa próxima matéria. Você já deve ter ouvido a frase, você é o que você come. Na verdade, a frase correta deveria ser, nós comemos porque somos. Nossa genética tem muito mais relação com nossa alimentação do que imaginávamos. Não precisamos ir longe para ver o quanto essas duas áreas médicas estão envolvidas. Você provavelmente já deve ter conhecido alguém com intolerância à lactose. Perceba que, normalmente, esse é um problema hereditário e, portanto, genético. E se a genética define se uma pessoa pode ou não beber leite, também define certas predisposições a doenças cardíacas, diabetes, obesidade. O curso de nutrição da Mackenzie recebeu o nutricionista Dr. Ahmed para uma palestra sobre nutrigenética. Para o nutricionista da Universidade de Toronto, no Canadá, a relação entre nutrição e genética vai muito além do que simples predisposições. Ele explica que cada pessoa é única e que seria um erro acharmos que determinada dieta seria útil para todo mundo. The patient just provides a saliva sample. We isolate DNA and we look at specific genetic markers that explain how or help us understand if a person will respond this way or that way to a variety of different foods. Yeah. Café, arroz, ovo, nem tudo faz bem para todos. E é importante que saibamos disso na hora de montar nossa dieta. I mean, the science is still very new. And to be able to develop a test, a genetic test that can tell people what they should and should not be eating is also very new. O Dr. Ahmed, junto com outros pesquisadores, fundou a companhia Nutrigenomics, que já conta com um kit para a realização de testes genéticos voltados à alimentação. Bom, a genética, ela é modulada pela alimentação. A gente consegue modular a nossa genética. Então, você pode ter certa predisposição alimentar e que você pode evitar certas doenças ou aumentar o seu risco de acordo com o seu consumo alimentar. A professora Márcia Nassif acredita que é uma grande chance para os alunos de nutrição se atualizarem e conhecerem mais sobre as pesquisas em sua área. Então, na verdade, esse é um evento muito legal para o nosso curso, porque a gente está tendo a oportunidade de receber um palestrante internacional, né, da Universidade de Toronto, para contar um pouquinho para os nutricionistas sobre um novo teste relacionado à dieta e à parte genética. Então, é uma maneira de se identificar o que é que os indivíduos eles devem consumir de acordo com a sua genética. Apesar disso, algumas dicas continuam sendo válidas. E por mais que algumas pessoas nunca engordem, mesmo comendo hambúrguer todos os dias, isso não quer dizer que elas devam manter esses péssimos hábitos alimentares. A predisposição genética dita muita coisa, mas nós também somos responsáveis pelo desenvolvimento de certas doenças e disfunções. Estar no peso certo não é suficiente, então se liga nessas dicas. Se você almoça em 5 minutos, repense. Além de aumentar a sensação de saciedade, mastigar bem os alimentos e comer devagar, ajuda o corpo a separar corretamente o que deve ou não ser aproveitado, evitando a sensação de azia.
chegar em casa depois de um dia exaustivo e ainda ter que cozinhar. Que atire a primeira pedra quem nunca ficou com preguiça e apelou para alimentos industrializados. Não precisa nem falar que abusar deles faz mal, né? Ao invés disso, abuse de frutas e legumes, que ajudam o corpo a absorver fibras, nutrientes e vitaminas importantes. Reduza o consumo de sal e de gordura. Sabe aquela gordurinha da carne? Jogue fora. Evitar doces também é legal, mas não precisa cortá-los da dieta. E coma um pouco de tudo. Um prato colorido e equilibrado é sempre uma boa ideia. Olá, Mackenzie em Movimento. Algumas coisas que acontecem na vida de Jesus e são narradas no Evangelho me intrigam. Algumas delas por causa do humor que está presente ali, ou da ironia. Por exemplo, Pilatos, quando Jesus estava no fim de sua vida e ia ser crucificado, teve um encontro com Jesus no qual ele pergunta alguma coisa, Jesus responde e ele faz a grande pergunta filosófica: mas o que é a verdade? E Jesus responde de uma forma interessante. Ele diz: eu sou a verdade. Não, ele não diz aquilo naquele momento. A ironia é essa, a ironia é que naquele momento ele ouve a pergunta, mas ele é a verdade. Por quê? Porque em outro evento, pouco tempo antes, Jesus caminhava com os seus discípulos. E ele então disse para eles: eu vou para um lugar que vocês não podem me acompanhar. Os discípulos disseram: mas para onde o senhor vai? Nos diz o caminho. Acho que eles queriam seguir atrás depois. Eles estavam olhando para as coisas de forma concreta, não entendendo a que ele se referia. Nos mostra o caminho. E Jesus então olhou para eles e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que ele pessoalizou três coisas. Essas palavras não são meras palavras. Na verdade, essas palavras remetem de volta para três campos de grande preocupação humana. A própria filosofia é dividida em três áreas principais de interesse. Ela discute o conhecimento, a gente chama isso de epistemologia. Ela discute valores, comportamento, a gente chama isso de ética ou teoria de valores. E ela discute o próprio ser, a existência das coisas, que a gente chama de metafísica, ou mais especificamente quanto ao ser, de ontologia. E é interessante que quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, essas três palavras remetem para essas três áreas de preocupação humana. O caminho é o caminho que você trilha, é o seu comportamento, é a forma como você se utiliza da sua bússola real ou metafórica para caminhar numa certa direção. Tem a ver com a ética, com a teoria de valores. Ele diz: eu sou a verdade é o santo graal, é aquilo que a epistemologia, a teoria do conhecimento busca, ela quer conhecer a verdade. E ele disse: eu sou a vida, eu sou a existência, eu sou a essência da vida. O que é que Jesus quis dizer com isso? Em primeiro lugar, ele pessoalizou aquilo que existe de mais profundo como preocupação humana. O verdadeiro caminho não é um monte de regras, mas tem, no final das contas, uma pessoa que pauta o que é o ser humano e o que deveria ser o ser humano, que pauta o que deveria ser a essência de nossa identidade. Em segundo lugar, ele pessoalizou o conhecimento. A verdade, em última instância, é uma pessoa. E aí ele pessoalizou também a própria essência da vida. A vida não é uma abstração, a vida é pessoal. Ele é o exemplo, a amostra, ele é a essência primal de vida. E é da vida dele que decorre a nossa. Jesus como Deus, como Criador de todas as coisas. Então, da próxima vez que você fizer uma pergunta: como é que eu devo andar? O que é a verdade no final das contas? Afinal das contas, o que é a vida? Eu lhe digo, para mim e para muitos de nós, o caminho, a verdade e a vida são uma pessoa, Jesus, o homem-Deus. Que Ele te abençoe. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na próxima edição a gente volta. É a Mackenzie abrindo as suas portas para você. Até lá!